Oi pessoal, Denise da Conectarium. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma explicação sobre o emblemático e famoso trânsito de Saturno e Plutão, que a gente tem escutado falar muito na comunidade astrológica. E é legal compartilhar com vocês porque essa dupla super importante está caindo no mapa de todos nós em alguma área da vida. Coletivamente, ela também fala muito de como está esse coletivo, que é o que eu queria compartilhar hoje, até porque muita gente não conhece o próprio mapa, independente de onde você more pelo planeta, isso está no céu, então vale para todo mundo. E falar dessa conjunção que é rara e que está falando de planetas que são mais lentos. Então, só para situar a gente, quando a gente fala todo dia, o céu vai mudando muito rapidinho, principalmente por conta dos planetas que são mais rápidos. A Lua é um astro super rapidinho, a cada 2 dias e meio vai mudando de signo, e a cada 29 dias dá a volta toda no zodíaco. E quando a gente fala desses ciclos, esses ciclos vão dando pra gente, eu acho que a grande chave, a grande beleza da astrologia é a gente entender essa noção de ciclo e o que eles significam. Né? Então, a Lua vai levar 29 dias, Marte vai levar 2 anos para dar essa volta, para fazer esse movimento, né, em torno do Sol. Depois Júpiter vai levar 12 anos, Saturno vai levar 29 anos e não 29 dias como a Lua, por isso ele é tão estruturador. E aí a gente tem os ditos planetas pessoais, né? Então Mercúrio vai falar da forma de pensamento, Vênus da parte afetiva, Marte de como a gente age e se coloca. E a gente tem os planetas do meio, Júpiter e Saturno, que são planetas que nós chamamos de sociais. Ajudam a gente a fazer a ponte para os ditos transpessoais, que Urano, Netuno e Plutão são chamados de transpessoais não por acaso. A propósito, um esclarecimento para a gente da comunidade astrológica: Plutão é super emblemático e planeta, nós não rebaixamos, então astrologicamente ele continua mais poderoso do que nunca. Então, eles são transpessoais porque exigem da gente algo, um tipo de mudança que faça a gente parar um pouquinho de olhar para o nosso umbigo e possa olhar de uma maneira muito mais macro. Então esses dois juntos, primeiro quando a gente fala conjunção, a gente quer dizer que os dois estão juntos no mesmo grau, no mesmo signo, tá? Eles se encontram com uma certa regularidade, essa dupla a cada 37 a 40 anos aproximadamente estão junta, né? Os dois planetas estão juntos. Só que em Capricórnio, pasmem, desde 1518 eles não se encontravam nesse signo. Então, a gente está estudando bastante um daqueles marcos astrológicos de grandes ciclos que vale a pena a gente parar para olhar e entender aonde cai no nosso mapa e como coletivamente a gente absorve toda essa energia e sintoniza com ela. Ele acaba funcionando no céu, pessoal, como uma âncora, esse trânsito lento. É uma âncora dizendo assim, aqui a transformação é mais lenta, aqui a gente vai ter que fazer lição de casa. Enquanto os outros rodam muito rapidinho e vai falando de acontecimentos cotidianos, os trânsitos lentos falam, olha, aqui a lição é mais profunda. Então é isso que a gente precisa olhar. Então, falando primeiro de Saturno, pessoal, regente de Capricórnio, é o estruturador por natureza. Né? Saturno fala de tudo que foi feito para durar. Na mitologia é Cronos, deus do tempo, por isso a gente fala cronologia, né? A palavra, porque ele é o deus do tempo. Ele, na verdade, quer estruturar, porque que as coisas tenham chão, estabilidade, dureza, né, que sejam firmes para que a gente consiga se sustentar. Psicologicamente, né, e no pano de fundo do que Saturno quer pra gente é ter certeza que a gente se sustenta, que a gente se mantém, que a gente tem envergadura. Para isso ele lança a mão de alguns temas-chave pra gente. Então, disciplina, autoridade, tempo, o senso de realidade, o senso de produtividade é Saturno. Então, o quanto que a gente produz, com quanto tempo, isso está sendo absolutamente questionado agora, né? Quem está nas organizações, a gente falando de Capricórnio, a gente fala das organizações, fala de autoridade, o nosso senso de autoridade, como a gente se coloca, como a gente se mantém. Um planeta, quando ele está num trânsito, ele acaba, o recado que ele quer dar numa forma desarmônica, acaba testando a gente. Então, os testes de Saturno vêm traduzidos de medo, uma certa angústia, um desamparo, frustrações de toda a natureza com Saturno, porque ele tem o tempo dele, não o nosso tempo. Então o tempo de Saturno é um tempo meio que anti-ego, né? O nosso ego quer que a gente corra, a gente quer tudo doriana, né? A gente quer trabalho bom, família boa, afeto bom, e Saturno fala, peraí, isso vai durar? Isso tem estrutura? Isso é pra você?
E aí a gente não quer responder essas perguntas, né? E ele faz isso devagar, né? Então, estruturando. No corpo físico rege ossos, dentes, estruturas de prédio na vida, que é tudo aquilo que a gente coloca alicerce para durar. E são fases que a gente não gosta, pessoal. Ele acaba tendo injustamente uma fama porque o timing dele é outro. Então, quando a gente está construindo algo, a gente não gosta de ver aquela fundação de prédio, né? Parece que nada está sendo feito. Né? Quem já construiu sabe que você vai enfiando ferro lá dentro e fala, poxa, não tem nada, não tem nenhum andar pronto. Porque sem aquela base a gente não consegue chegar, né, onde a gente quer chegar. Que mais? Ele pode trazer frustração, insegurança, justamente para testar e mostrar pra gente que provavelmente a gente é muito mais forte do que a gente acha que é. Saturno tem a ver com uma mentalidade de inverno, então é todo um planejamento, como que eu vou me cercar, como que eu vou diminuir risco, como que eu faço as coisas no menor esforço, como que eu posso ser enxuto a ponto de ser produtivo. São características que a gente vê muito, né? É regente de Capricórnio, então os capricornianos aí de plantão devem estar se identificando com tudo isso que tem a ver com Saturno. Então a gente está falando de tempo, de duração, de tradição. É um princípio de contração, para que a gente mantenha um signo de terra, a gente contrai para manter um chão firme, um elo firme, na expectativa de que dure. Né? Falando um pouco de Plutão, pessoal. Plutão, regente de Escorpião, Plutão tem um compromisso com a totalidade. Plutão, na mitologia Hades, deus do inferno. Vamos entender esse inferno? O inferno de Plutão é o underground. Por que Plutão ama o mundo subterrâneo? Porque ele tem um compromisso com o todo e o nosso lado B faz parte do todo. Então ele quer integrar as sombras, integrar aquilo que normalmente a gente não vê, integrar o oculto da nossa personalidade. Então Plutão vai reger poder, porque ele precisa de muito poder para enfrentar tudo isso. Então, o poder é atômico de Plutão. A força, apesar dele estar longe, ser bem pequenininho, a força de Plutão é monumental. E fundo nas profundezas, a gente vê camadas nossas que estão ocultas ali, que estão, a gente, né, que não querendo ver, e ele traz isso à tona. Plutão também rege no corpo humano todo o aparelho excretor, então tudo aquilo que a gente precisa eliminar é a morte, só que também é renascimento, por ser renascimento também rege toda a parte da sexualidade, por onde a gente nasce, se refaz. Então esse morrer para Plutão é dar o espaço para que o novo surja. Então precisa haver uma morte em vida. Esse é o grande ensinamento de Plutão no nosso mapa. A gente precisa morrer várias vezes dentro de uma vida. Né? E não tem nada a ver necessariamente com a morte física, tá, pessoal? A gente está falando de uma morte simbólica, da morte de precisar deixar as coisas irem para que o novo venha. E nesse momento dessa conjunção, a gente está precisando enterrar algum morto. Em algum lugar do nosso mapa, em algum lugar da nossa vida, a gente está precisando entregar. Plutão é redenção, a gente deixar ir, deixar fluir. Os escorpiões de plantão também podem se identificar com isso, e a transformação profunda é a gente ir no fundo do poço para nascer mais renovado, mais vivo. Bom, essa dupla tá junta, pessoal. Então, estruturador e transformador muito profundo. Plutão quer trazer o que está oculto, num signo de Capricórnio, que rege a sociedade, rege as estruturas sociais, as organizações, os recursos. A proeminência que a gente tem hoje no signo de Terra, e somando a essa dupla, a gente tem Urano, que entrou em meados de 18 no signo de Touro, contribuindo para esse olhar de terra, contribuindo para um pouquinho, como é que a gente está usando esses recursos? A gente tem ouvido muito falar de sustentabilidade, a gente tem visto as organizações se reestruturarem de formas nunca vistas, né? Porque em Capricórnio está dizendo isso, como que a gente consegue fazer mais com menos? Como que a gente consegue ir enxugando a ponto de ficar com o que realmente importa? E o que realmente importa? Né? Então é uma pergunta para a gente fazer onde cai no nosso mapa, o que realmente é importante? Vamos olhar um pouquinho na história, quando esses dois se juntaram, né? Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, tá dando para ver o começo, né? Um encontro de gigantes. Deixa eu vir desse lado, que fica melhor. Então, quando eles se encontraram no passado, pessoal, pra gente entender, voltar um pouquinho para trás, né? Nessas grandes conjunções. Então, no passado, eles se juntaram aqui em Câncer, que é um signo de água. Olha só as datas. Na época da Primeira Guerra, por exemplo, porque são forças muito poderosas.
Então a gente vai ver, e também não é para criar um apocalipse, é para a gente ver o tamanho do poder dessa dupla e como eles criam pontos de inflexão na história. Então, 1914 a 16 em Câncer, se a gente falar de Câncer, é um signo de água, do doméstico, da família, o quanto mexeu com estruturas familiares e quanto mexeu fundamentalmente com o nosso senso de segurança, que é Câncer, quando a gente fala de uma guerra. Depois eles se juntaram em Leão, que é um signo fixo de fogo, numa época de pós-guerra, né? Então 46 a 48, então acabada a guerra em 45, em Leão, que é um signo de refazer a própria identidade, quem sou eu aí nesse mundo de brilho, né? Os baby boomers, depois o empolgação do pós-guerra, que é um signo de autoconfiança, de energia, de vigor. Então, nessa época que também coincide, pessoal, com, por exemplo, a independência da Índia em 47, o início da China comunista em 49, nesse período de conjunção. Depois a gente tem o início do ciclo onde a gente acabou de acabar. Então, a gente acabou de acabar um ciclo, como ele é longo, que começou lá em 82 na conjunção em Libra. Em 82, eu fui pesquisar datas, né? A Guerra das Maldivas, em abril de 82, são pontos que envolvem, se vocês forem notar, estruturas e poder. Então, esse ciclo começou em 82 e depois, astrologicamente, pra gente é super importante ver quando eles conversam depois em ângulos, né? Então, quando eles estão juntos é super importante agora, quando eles formam ângulos de 90 graus, que é a quadratura, e ângulos de 180 graus, que é a oposição. Então, olha essas datas, pessoal, desse ciclo que a gente está acabando agora, né? Então, a primeira quadratura de 92 a 95, aí eles estavam Plutão em Escorpião e Saturno em Aquário. Olha só, 91, Guerra do Golfo. E aí, pra gente sair um pouquinho desse eixo, né, Estados Unidos, Europa, se a gente for ver outros lugares, de 90 a 94, teve a Guerra Civil em Ruanda, na África. Olha só, pessoal, essa guerra matou 800 mil pessoas. Aqui, já na oposição, Plutão em Sagitário e Saturno em Gêmeos. Olha só, pessoal, 2001 a 2003, não precisa falar nada, né? 2001, Torres Gêmeas. E quando a gente vê que Plutão estava em Sagitário, que é um signo que rege viagens, rege toda essa questão de esse deslocamento, nunca mais esse mundo das viagens foi o mesmo, né? Teve uma série de mudanças envolvendo essa indústria, que é uma questão de Plutão e Saturno, mudanças, pontos de inflexão e mudanças que foram feitas para durarem, né? Então, uma mudança profunda aqui. Uma curiosidade, em 2001 a NASA autorizou uma missão, que é a missão New Horizon, né, Novo Horizonte, que foi a primeira vez que foi lançada uma nave para ir para Plutão. E achei legal isso, nesse período, e tão bonito, meio poético, né? Os astrônomos adoram também um pouco de poesia. Eles colocaram parte das cinzas do descobridor de Plutão e numa latinha acoplada lá na base da nave espacial. Achei super legal. Então a decisão foi tomada em 2001. Depois a gente tem a última quadratura, que foi em 2008. Então, 2008 a 2011. Então, 2008 a gente tem um crash econômico nos Estados Unidos, que impacta o mundo todo. A gente tem a entrada do Obama, pessoal, que é emblemático, né? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Se a gente pensar em tecnologia e como a gente se comunica hoje, a gente tem o lançamento do iPhone em 2007, nunca mais a gente se comunicou da mesma forma. Então é um antes e depois nesse período 2007, 2008. E agora, em 2020, eles terminaram esse ciclo começado lá em 82 e começa uma nova conjunção. E tem algo de diferente aqui, né, pessoal? Se a gente for olhar, todos esses períodos do ciclo que a gente estava, Saturno estava em signos de ar, que é um signo de troca e conversa. Agora ele está na sua casa, ele está no signo de Capricórnio. Ele está em casa dizendo o seguinte, pessoal, eu vou estruturar a minha maneira. A maneira que Saturno mais gosta de estruturar, que é a moda capricorniana, com toda essa base, falando a mesma língua, falando o mesmo idioma. Aqui parece que em tantos signos de ar ele pode estar, né, ele já conversou, que é a conversa, a troca. Então, como se Saturno dissesse, olha, a gente já falou o que tinha que falar, agora a gente vai fazer. Vamos fazer a lição de casa. Então, começa esse ciclo em Terra, né, no signo de Capricórnio em 2020, e a gente extrapola aqui esses novos ciclos. Olha só, o que está acontecendo agora em 2020, esse ciclo desses dois juntos, terminam apenas na outra conjunção, que é o quando? 2054, pessoal.
Então, a gente tem a primeira quadratura em 2028 e 2029, e aí é interessante a gente pensar que Plutão já vai estar em Aquário. Então, o ingresso de Plutão em Aquário é um signo completamente diferente de Capricórnio, onde ele está hoje. Então, é como se agora, nesses anos que a gente tem até o ingresso dele, de 2020, 2023, 2024, essa dupla tá falando pra gente, pessoal, vamos fazer a lição de casa pra gente conseguir usufruir desse Aquário, que é liberdade, democracia, várias pessoas diferentes juntas se beneficiando. O Aquário é aquele amigo do hippie e amigo do CEO ao mesmo tempo, junta várias tribos. Para a gente ter esse nível de liberdade, de pensamento livre e aberto, a gente precisa estar estruturado. Liberdade não vem de graça, né? Liberdade vem com muita estrutura. Então agora é esse momento da gente estruturar, e a gente está sentindo, eu não sei vocês, mas eu sinto, eu não sei se é porque eu atendo, enfim, mas eu sinto em todos os lugares, as pessoas estão sentindo essa energia muito forte. Então, para a gente usufruir aqui desse Plutão em Aquário, que para mim vai ser uma revolução muito legal, a gente vai ver desdobramentos tecnológicos, que Aquário também é tecnologia, como nunca a humanidade viu. Pessoal, Plutão leva 240 anos para dar a volta, o movimento de translação dele, né? Então, ou seja, um ano nosso é 248 em Plutão. Então, ele é muito lento. Só Plutão em Aquário faz muito tempo. Então, a gente nunca viu no que a gente conhece de história isso acontecer. A oposição, ele ainda vai estar em Aquário, Saturno vai estar em Leão, em 2036, 2037, esse início desse aspecto, até que eles voltem de novo numa conjunção, olha que bonito aqui em 2054, num signo de Peixes, tá? Que é o altruísmo por natureza, né? Então aqui eles vão estar, agora eles estão nessa conjunção em Capricórnio, que tem um ritmo que a gente fala cardinal, que são os iniciadores, né? Os signos cardinais são os desbravadores do zodíaco, então a gente tem Áries, Libra, Câncer e Capricórnio como cardinais, energias iniciadoras. Tem os fixos e tem os mutáveis também. Aí a gente passa por 2 períodos desse tenso em signos fixos, né? Então a gente tem Aquário e Touro e Aquário e Leão, todos fixos. Então aqui tentando manter essa estrutura até que a gente chegue no mutável e altruísta Peixes aqui em 2054. Ufa, eu sei que a gente foi longe, para trás e para frente. A ideia desse panfleto aqui era que a gente pudesse brincar um pouquinho com para trás e com para frente. Mas tudo isso, pessoal, para a gente entender esse conceito de lição de casa que a gente está vivendo agora. A gente tem algum morto para enterrar, a gente tem alguma coisa para se livrar quando Plutão está na jogada junto com esse super estruturador que é Saturno. A gente tem algo, né, um projeto Elsa aí, um let go, a gente tem algo para deixar ir, para que a gente possa renascer, só que com estrutura, com disciplina, com austeridade, que é a moda Saturno e Capricórnio, que é o signo em questão. E com essas outras ajudas que a gente tem nos signos de terra. Então, que funciona esse lento, como eu falei, como uma âncora, sem isso, é condição sine qua non do céu agora. Os trânsitos ventos vão dizer, olha, você faz o que você quiser com os trânsitos rápidos, eles vão mudar, vão progredir, mas a lição de casa é essa e ela é duradoura. Então, o convite para vocês é a gente se perguntar o que sustenta a gente, será que a gente sabe o que sustenta? Nós todos possivelmente estamos lidando com processos de crise e, pessoal, crise é oportunidade. Queria deixar o convite para a gente olhar essa grande conjunção como uma mega chance. Se você está no meio de um imbróglio, que eu acho que provavelmente estamos, olha com carinho. A vida estável, né, numa homeostase, o corpo está o tempo todo pedindo homeostase, pedindo para a gente estar equilibrado. E o nosso salto de personalidade só vem quando a gente se depara com um desequilíbrio. Então, fica o convite para a gente olhar para essa crise com bastante carinho, qualquer que seja a sua crise. Eu vou agora estudar um outro vídeo para a gente falar sobre o que está acontecendo com cada signo em termos dessa conjunção. Mas fica um convite para a gente coletivamente pensar como a gente está se sustentando nessa envergadura, como a gente está se dando envergadura, o quanto a gente está se deixando render. É uma redenção quando a gente fala de Plutão. A gente precisa soltar,
né? E se perguntar qual é a nossa parte, como a gente está contribuindo nesse ciclo enorme que está começando agora, né? E é o privilégio da gente estar começando uma década, começando com um ponto astrológico, filosófico tão diferente na nossa vida, e como a gente, individualmente, da forma como a gente lida com a nossa crise, contribui para esse coletivo, né? Então vamos olhar com positividade a crise. Eu sei que dói, da pele para dentro é outra história, mas vamos junto. Isso é um pouco de eu querer compartilhar isso com vocês, vocês não estão sozinhos nesse possível desamparo que Saturno traz. E traz desamparo e frustração para a gente se fortalecer, tá bom? Depois me conta como vocês estão vivendo a crise de vocês, é um prazer escutar. Enfim, e espero que tenha contribuído para a gente pensar, se conectar com algo maior e a gente se preparar para coisas maravilhosas que vão vir aí para frente com esse monte de aquário. Daqui a pouco eu falo muito mais sobre isso, e toda a comunidade astrológica tenho certeza que vai começar a falar muito sobre isso, tá bom, pessoal? Beijo grande para todos vocês. Vamos fundo, vamos mergulhar, porque para as raízes de uma árvore chegar lá no céu, para as folhas da árvore chegar lá no céu, as raízes têm que tocar o inferno. Vamos junto que a gente sai dessa, tá bom? Beijo!